pessoal do Vitória Ensina em Casa. Mais uma aula de geografia aqui para vocês com a professora Thalita. Simbora para esse dia que tá cheio de coisas para a gente discutir. Pensar, avaliar, ver como é que tá o nosso comportamento enquanto cidadão, enquanto estudante, enquanto crianças, enquanto adolescentes. E aí, vamos estudar hoje um pouquinho em geografia sobre o tema direitos e deveres do cidadão, tá certo? Então não perde o foco, fica ligadinho na nossa aula de hoje, porque eu quero que todo mundo saia dessa aula hoje sabendo tudo que é de direito e de dever, tá certo? Combinado? Simbora para nossa aula. Vamos lá. Direitos e deveres do cidadão. Já pararam para pensar o que é direito e o que é dever e o que é ser cidadão? Já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Na nossa aula de hoje, vamos comentar um pouquinho sobre o que são direitos e deveres e o que é ser cidadão, tá bom? Vamos lá. Trouxe aqui uma imagenzinha com várias mãozinhas coloridas para indicar a vocês que todos nós, temos aí as nossas mãozinhas, temos os nossos membros de várias cores, dizendo que o nosso Brasil é essa mistura de cores, de raças, de etnias e tudo mais. E que todos devem ser respeitados perante a lei. Isso é dever e é direito de todo cidadão. Tá certo? Seguindo para a nossa reflexão do dia. Vamos lá. Todos são iguais perante a lei. Olha aí essa imagem. Foca aí para esses alunos prestarem bastante atenção. Vocês estão vendo aí várias pessoas, não é? Todas elas de um jeito diferente, com a vestimenta diferente, às vezes até com um costume diferente. Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a todos o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, todos nós, seres humanos que existimos aqui no planeta Terra, né, temos o direito à vida, tá certo? Temos o direito à liberdade, à igualdade, não podemos ser tratados com distinção só por conta da cor da nossa pele, ou por conta da religião, ou por conta de qualquer outro costume que seguimos. Temos que ser respeitados. Somos cidadãos, somos seres humanos, então temos que ser respeitados, tá certo? Seguindo. E aí eu trouxe essa balança aí com um lado o nome direito e com o outro lado dever. Tá? Direitos e deveres. E isso aí não pode ser 2 pesos e 2 medidas. Tem que estar bem equilibrado. Até porque aonde começa o meu direito, também começa o seu, tá? E onde começa o meu dever, também começa o seu. E não é aquela história, me desrespeitou, também vou desrespeitar. Assim a gente não mantém a paz, nem mantém, né, o bom convívio entre as pessoas. Então, por isso que existe os direitos e os deveres, que são regras que devemos seguir para se manter bem em sociedade, para a gente se relacionar bem com as outras pessoas, tá bom? Igualdade não significa justiça. Vamos ver um exemplo claro disso. Olha só essa imagem. Vocês estão vendo que eu tenho 3 meninos de 3 tamanhos diferentes, certo? Que estão em cima de uns caixotes de tamanhos diferentes, tá bom? E aí eu tenho um pequenininho, certo? E aí vamos ver o que é igualdade e o que é justiça. Qual a diferença deles dois? Igualdade é se eu colocar o caixotezinho igual para todo mundo e todo mundo subir. Um vai conseguir ver o jogo, outros não. Outros vão ficar bem na margem desse cercadinho. E aí eu estou usando da igualdade porque eu distribuí o mesmo caixote para as 3 crianças, tá certo? Mas se eu for pela justiça, certo? Olha só, o menino grande, aparentemente, ele precisa de um caixote para poder subir? Não, ele não precisa, porque ele consegue visualizar o jogo sem nenhum apoio. Já o menino mediano ali, de bermuda azul, ele precisa de um caixote para poder conseguir ver. E o menininho pequeno, na verdade, ele precisa de 2 para poder ficar à altura e conseguir ver o jogo. E isso é justiça. É a gente tentar ver a necessidade do outro e tentar usar da humildade, tentar usar da parceria, do companheirismo,
certo? E assim manter uma boa relação entre as pessoas. Até porque quando você ajuda o outro, você tem uma retribuição também. Claro, a gente não vai fazer sempre tudo pensando numa retribuição, tá? Mas gratidão gera gratidão, tá bom? Seguindo. Eu tenho aqui um artigo da Constituição, que é o artigo 6. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, ó, são direitos do cidadão, todo mundo tem direito a uma boa educação, acesso à saúde, a uma boa alimentação, a um trabalho digno, a transporte, ao lazer. É direito termos lazer? Sim, precisamos ter o lazer. Até porque a nossa saúde mental, ela tem que estar bem com o nosso corpo, para poder a gente, ó, manter o nosso ritmo de trabalho no dia a dia. A segurança, precisamos de segurança onde formos. A gente tem que se sentir seguro, e é um direito nosso. A previdência social, ou seja, quando eu tiver numa necessidade física de saúde, eu não puder me sustentar, tem que haver um direito que me resguarde para poder me sustentar, certo? No caso é a previdência social, né? A gente chama do INSS, esses órgãos que lhe dão um subsídio, tá? A proteção à maternidade, no caso das mulheres, né, que têm bebês, precisam de um suporte à maternidade dela, até porque ela está num momento muito frágil da vida. A infância, criança tem que ser criança, certo? Tem que brincar, tem que correr, mas também tem que estudar, certo? A assistência aos desamparados, todo mundo aqui tem direito a uma família e a um nome, então todos têm direito a isso. Então, temos que dar, no caso, é o governo, é o Estado, certo? É o órgão maior, tem que dar esses direitos ao cidadão. E isso tudo está dentro da Constituição, tá bom? A Constituição é um livro bem grande, tá, gente? Onde existe um monte de leis que nos resguarda enquanto cidadão, para viver no mundo em paz, em harmonia, sempre em bem com o outro cidadão, tá bom? Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Olha aí, essa tirinha que é bem interessante, não é? É quando você está vendo um outro cidadão, um outro ser humano que precisa de ajuda e você se confraterniza com ele. Você usa da solidariedade, da caridade com ele e o ajuda. Aí, por exemplo, na tirinha era só subir um obstáculo. Mas em tantas outras situações de nossa vida a gente vê pessoas passando por algum tipo de necessidade e a gente não dá a mão para ajudar, né? Então temos que usar também da fraternidade com o outro, até para manter esse equilíbrio, né, de bem-estar entre as pessoas. Aí eu trouxe para vocês uma nuvem de palavras. Já ouviram falar sobre isso? Nuvem de palavras é quando a gente tem várias palavras jogadas dentro de um armado. No caso, aqui parece ser uma nuvenzinha mesmo. E todas as palavras que existem aí dentro dessa nuvem trazem um certo significado dentro do nosso tema. Olha aí, povo, cidade, cidadão, participação, sociedade, deveres, direitos, escolha, pessoas, liberdade, expressar, política, governo, cidadania, o social, opiniões, respeito. Tantas palavras que vocês estão vendo aqui nessa nuvem e que faz recordar sobre o nosso tema, que são direitos e deveres do cidadão. Se a gente parar para analisar, cada palavrinha dessa, ela se encaixa dentro da nossa sociedade. Ela se encaixa e tem uma função
dentro do nosso convívio com as outras pessoas. Não é verdade? Então, eu quero que vocês reflitam sobre cada palavrinha. O que seria direito? O que é meu direito? Qual é o meu dever enquanto cidadão? O que é ser cidadão? Cidade, aula de geografia. O que é a cidade? A cidade, ela está sempre em movimento. E ela está em movimento porque existem pessoas, existe vida que sempre está aí, ó, em constante transformação. Tá? Seguindo. Olha aí, um conceito bem básico para vocês entenderem melhor. Vamos lá, se concentra. Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos pela Constituição Federal, que é aquele livro bem grande que tem todas as leis, tá? Conjuntos de deveres e de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Bem? Vamos lá agora. Cidadão. Cidadão é o indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade, politicamente e socialmente articulada, tá? E exercer a cidadania é ter consciência dos seus direitos e obrigações, garantindo que sejam colocados em prática. Então, cidadania é o exercício dos deveres e direitos, tá? O cidadão é a pessoa que vai exercer. E exercer a cidadania é eu ter a consciência dos meus direitos, dos meus deveres, das minhas obrigações e garantir que ela seja colocada em prática, tá bom? Então, exercer a cidadania é o meu ser, sou eu, enquanto cidadão, colocar em prática. Cidadão, o indivíduo, eu aqui, ó. E cidadania é o conjunto de regras, certo? Que faz com que toda essa lei que existe da Constituição Federal seja posta em prática, tá bom? É esse conjunto. Deu para diferenciar um pouquinho aí, não foi? Cidadania e cidadão, principalmente. Seguindo. Daí, dentro dos direitos e deveres do cidadão, também temos os direitos e deveres das crianças e ainda aumento das crianças e dos adolescentes, tá certo? É o nosso famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? E o que é que tem nesse ECA? O que é o ECA? O que isso quer dizer, professora? Vamos lá. O que é o ECA? Lei número 8.069. O ECA é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro, que tem por objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. É um marco regulatório dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes, tá certo? Então, o ECA é um conjunto de normas jurídicas, certo? Que está dentro da Constituição, mas que foi evidenciado neste livro, né? O ECA, para que as crianças tenham acesso, para que as crianças, os direitos delas e os deveres sejam respeitados, tá bom? Vamos lá. E o que tem no ECA? Vamos lá, de uma forma bem lúdica, para vocês entenderem. No ECA tem direito à vida, toda criança tem direito à vida, direito à alimentação, a uma boa alimentação, direito à educação, direito ao respeito, à dignidade, direito de uma profissionalização, ou seja, eles têm direito de ser um profissional, de se tornar um profissional para futuramente trabalhar, tá? Direito à convivência em família e comunitária, direito ao esporte, ao lazer, à cultura, à liberdade. Nenhuma criança ela pode ser criada ou pode ser mantida presa em cárcere privado. Não. Claro, existem os limites. Nenhuma criança vai sair por aí, nenhum adolescente, ao Deus dará, indo aonde quiser, para onde quiser e fazendo o que quer. Não. Tudo na vida existe um limite, tá bom? O ECA garante que ninguém pode lhe manter em cárcere privado, certo? Ali, preso, tudinho, sem ver a luz do sol e tudo mais. Mas você tem direito ao esporte, à educação, a um lazer, à cultura, à liberdade, tá bom? E direito também
a saúde, uma saúde de qualidade, uma assistência à saúde com qualidade, tá bom? Direitos do aluno. Usufruir do ensino e de uma educação de qualidade, de acordo com o previsto na lei, tá? Em condições de efetiva igualdade de oportunidade no acesso. Ou seja, todo mundo pode ter o acesso à educação e essa educação tem que ser uma educação de boa qualidade, tá bom? Ver reconhecidos e valorizados o mérito, dedicação e o esforço no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido. Ser tratado com respeito. Isso é o direito do aluno. Ele tem que ser tratado com respeito. O aluno ele tem que ser estimulado. Enfim, existem várias questões onde, enquanto educação, para se manter com qualidade, precisamos sim dar esse subsídio ao aluno. É um direito dele, tá? E deveres do aluno. Claro, não existe só direito, né, minha gente? Também tem nossas obrigações. Vamos lá. Deveres. Cumprir as determinações dos professores, ou seja, tem que respeitar os professores. Presta atenção. Ser pontual, participar das atividades, cooperar com a limpeza da escola, vestir-se de forma adequada. Existe roupa para cada coisa na vida. Existe a roupa que você vai para a praia, existe a roupa que você vai passear, e existe a roupa que você vai para a igreja, e existe a roupa que você vai para a escola. Então, presta atenção. Respeitar os colegas, professores e funcionários, todos dentro do ambiente escolar devem ser respeitados, tá certo? Entregar os trabalhos na data certa, pedir licença para ir ao banheiro, e não só licença, viu? Usar as palavrinhas mágicas que muita gente, até adulto, esquece. Boa tarde, bom dia, boa noite, com licença, desculpa, por favor. Isso tudo é uma boa educação. E digo mais, é uma educação doméstica. Ela vem de casa. Então, precisamos educar os nossos filhos para quando chegar no meio da sociedade, entre os outros cidadãos, exercer a cidadania de forma respeitosa, dentro dos limites, respeitando todo mundo. Então, se liga aí, tá? Falar baixo, ser educado. Como eu bem disse, a educação ela vem de casa. A escola ela vai alimentar o aluno com o aprendizado, vai alimentar com conteúdos, vai formar este profissional. Mas certas educações a gente traz de casa. Por exemplo, jogar o lixo na lixeira, pedir desculpas, por favor, dar um bom dia, ser educado. Certas atitudes a gente traz da nossa casa, tá certo? Seguindo, isso aí foram os direitos dos alunos. Vamos para uma pequena atividade hoje, bem simples, bem lúdica, para vocês, crianças, adolescentes, adultos, para a gente saber mais um pouquinho o que é o direito de ir e vir do outro. Vamos lá. Olha só, vamos relacionar as figuras com as suas respectivas expressões. Eu tenho 4 expressõezinhas aqui. Eu tenho um menino tocando a bateria na maior altura. Eu tenho um menino dando presente a outra menina. Eu tenho um grupo de alunos aí fazendo uma pintura e aí, ó, compartilhando alguns equipamentos de pintura, como pincel e tinta e tudo mais. E tem uma quarta situação, que são 2 meninos que provavelmente estavam brincando bola e que quebraram a janela de uma casa. Vamos lá. Letra A, aprender a dividir. Letra B, diga a verdade. Letra C, respeitar os outros. E letra D, diga obrigado. Vamos ligar essas pequenas frases a essas imagens para a gente relacionar direitinho? Vamos lá. E aí? Esse barulhão todo, ele está relacionado em quê? Respeitar os outros. Não só a questão do barulho, que tem gente, por exemplo, que pega na mala do carro, bota aquela altura, desrespeitando até, né, uma lei, né, que é a do som, não pode escutar som muito alto. Então, a gente tem que respeitar os outros no limite. É verdade? Para a gente ser respeitado, a gente também tem que dar respeito. A segunda imagem, que é o menino dando presente à menina. E aí, se encaixa em qual frase? Vamos ver?
Exatamente. Quando você receber algo de uma outra pessoa, use uma das palavrinhas mágicas. Obrigado. É interessante isso e é importantíssimo na nossa vida. Aí, do quadro, dos meninos pintando um quadro. Vamos ver? Aprenda a dividir. Tudo na vida a gente aprende a dividir, não é verdade? Tudo. Tudo na vida a gente aprende a dividir. E não seria diferente também no dia a dia de escola, no dia a dia em casa, em família. Então é importante a gente dividir as nossas coisas. Não seja orgulhoso, não queira tudo para si não. Saiba dividir com quem não tem, tá? E a última imagem, diga a verdade. Sempre diga a verdade. Não oculte, não minta. Isso é feio, minha gente, e traz diversos problemas. Uma criança hoje que mente, possivelmente vai ser um adulto mentiroso. Então, vamos ensinar as nossas crianças, irmãos menores, enfim, a dizer sempre a verdade. Isso é importante também. E aí, uma pequena revisãozinha da nossa aula de hoje, onde a gente elencou alguns pontos, tá? A gente falou sobre os direitos e deveres do cidadão. Falamos aí que todos são iguais perante a lei. Falamos a diferença entre igualdade e justiça, certo? Falamos o que é direito de um cidadão, quais são os direitos e os deveres de um cidadão. Interpretamos uma pequena tirinha, certo? Onde a gente viu que é sempre bom a gente usar da fraternidade com o outro. Vimos também uma nuvem de palavras, cheias de palavras que refletem sobre o tema da nossa aula, que é direitos e deveres do cidadão. Conceituamos, vimos a diferença entre o que é cidadão, cidadania e exercer a cidadania. Falamos sobre o ECA. Lembra o que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Fizemos aí um pequeno apanhado, bem rápido, do que são os direitos e quais são os deveres do aluno dentro da escola, tá certo? Fizemos uma atividade, porque relacionamos aí algumas imagens a algumas frases. Para concluir, né, a nossa aula de direitos e deveres, fizemos aí esse apanhado, essa revisão, para você não esquecer, tá bom? E aí, encerro aqui com essa imagem belíssima. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, pessoal, espero que todos tenham aprendido bastante sobre a nossa aula de hoje, que falou um pouco sobre esses direitos e deveres, né, do cidadão, do ECA e tudo mais. Espero que todos exerçam a cidadania no seu dia a dia, sejam educados, certo? Que os nossos familiares nos ensinem enquanto crianças, enquanto adolescentes, né? Enquanto cidadãos adultos, que nos ensine, que o mundo nos ensine a ser fraterno um com o outro e que a gente sempre use a justiça, tá certo? Então, beijo no coração de todos e espero todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau.